As coisas não andam nada fáceis para a França de Macron. Você lembra do Macron, aquele que ia ensinar a todos nós brasileiros como cuidar da nossa própria floresta amazônica? Crise energética francesa faz com que a popularidade de Macron despenque para o nível mais baixo desde fevereiro de 2020. 63% dos franceses têm uma opinião ruim sobre ele. E a coisa tá tão tensa que ele está realmente à espera de um milagre para virar a sua popularidade e mudar todas as greves e problemas que a França encontra. 55 minutos de audiência privada entre o Papa e o Emmanuel Macron. Quais foram os principais temas em que o presidente da França e o líder da igreja conversaram por quase uma hora? O que foi relatado para a mídia é que eles conversaram acerca da imigração, problemas no Oriente Médio, África, o projeto da Europa e também resolução de conflitos como a questão da Ucrânia. Mas fato é que só as pessoas que estavam presentes ali na sala que realmente sabem o que os dois conversaram nesses 60 minutos. Mas uma coisa que a gente pode afirmar é que essa foi uma das maiores reuniões que o Papa já fez com o chefe de Estado. Então, com certeza, o papo ali foi muito importante. Não é apenas a popularidade de Macron que está indo ladeira abaixo. A situação energética na França vai de mal a pior. 26 dos 56 reatores nucleares da França estão desligados. Isso ameaçou inclusive os planos do governo de colocar eles funcionando até o final do inverno. E já que a gente está falando de inverno, não dá para deixar de lado os protestos que a mídia brasileira adora encobrir e fingir que eles não estão acontecendo, mas eu venho mostrando para você que toda semana vai surgindo cada vez mais e mais europeus descontentes. E uma prova da popularidade do Macron entre os franceses é esse cartaz que essa moça está segurando. Aí está a imagem do presidente Macron com fezes em sua cabeça. Aqui você está vendo um dos protestos em que infelizmente a mídia brasileira não cobriu para mostrar para a população brasileira. Está acontecendo na França. A situação realmente não é fácil. A crise energética está deixando as pessoas cada vez mais insatisfeitas com as políticas em que os líderes europeus vêm tomando. Aqui os protestantes jogaram esterco na frente de prédios do governo da França. Olha a quantidade de esterco que eles jogaram. No meio desses protestos em que a população sai para reclamar da crise energética, pedir saída da ONU e também falar que não quer mais essa política ESG de combustível limpo, tem gente que vai lá falar exatamente ao contrário, como é, por exemplo, essa ONG francesa chamada ATTAC, que é uma ONG que luta, segundo eles, por justiça social, justiça ambiental, e está lá protestando, pedindo salários mais altos, congelamento de preços e ação contra as mudanças climáticas. E a ATTAC, assim como várias outras ONGs, formaram a coalizão NUPES, que inclui o partido de extrema esquerda France Unbowed, o Partido Socialista da França, o Partido Verde e o Partido Comunista, todos eles unidos. Então esses protestos, tem gente que pede uma coisa, tem gente que aproveita para pedir completamente o contrário. Nas semanas anteriores eu mostrei para você os franceses falando: eu quero voltar com a energia nuclear, chega com esse negócio aí de ESG. Enquanto você viu aí que tem ONG capturando esses protestos para fazer exatamente o contrário, pedir para cada vez mais ter a política ESG, não quer saber o que está acontecendo, tem que ter energia verde a qualquer custo. E também eles têm uma pauta financeira. Por exemplo, esse grupo que eu falei para você, essa coalizão de esquerda, está pedindo a redução da idade de aposentadoria de 62 para 60 anos e também uma renda básica para os jovens. É como se fosse aí um Bolsa Família, Auxílio Brasil para os jovens franceses. E um dos protestos organizados no 1º de maio desse ano, que é o Dia do Trabalho lá na França também, por essa coalizão de esquerda, resultou nesse tipo de protesto aqui, ó. Olha só, isso daí que você está vendo é uma loja sendo completamente destruída pelos manifestantes. Essa é a forma deles de protestar, de querer que as pessoas escutem a pauta deles. Aí você veja só, eles quebrando tudo lá, daí quando aparece a polícia e trata eles com carinho, aí o pessoal sai reclamando, dizendo que a polícia é violenta, né? É muito semelhante às coisas que a gente vê acontecendo também quando tem esse tipo de coisa no Brasil. E qual que é a minha opinião sobre tudo isso? Olha, o custo da energia está aumentando, criando problemas financeiros para famílias e empresas europeias. Já antes de toda essa questão da Ucrânia, o fornecimento de energia da Europa já era vulnerável. Por quê? Porque a segurança energética, ela não tinha sido uma
prioridade política, né? Ela sempre foi exacerbada por políticas fracas, populistas, míopes. Na Europa, quando o tema era energia, era um campo aberto para populismo, ecoterrorismo. Quem traçava as políticas energéticas da Europa eram as pressões das ONGs, as pressões dos jovens estudantes. É muito bonito, muito lindo, muito bacana no papel, mas na prática você está vendo agora o que está acontecendo. A Rússia tomou sanções da Europa depois que ela invadiu a Ucrânia. Por consequência, ela devolveu na mesma moeda, ela fechou a torneirinha do gás natural. Qual que é a solução para isso daí? A única solução inteligente é aumentar o fornecimento de outras fontes de energia. Só que isso daí, que seria uma resposta óbvia para mim, para você e para qualquer outra pessoa que tem mais de 2 neurônios no cérebro, não é para vários grupos de esquerda, para várias ONGs. Vamos no exemplo da Alemanha, para não pegar muito no pé da França. Durante o governo da Angela Merkel, ela cedeu às pressões populistas, ela cedeu às pressões das ONGs, ela cedeu à pressão dos jovens que ficam protestando, blá blá blá. Qual que foi o resultado dessa política linda e maravilhosa no papel? Pra mídia bater palma, pra estudante ficar feliz e fazer like na rede social e blá blá blá. A Alemanha agora tá implorando de joelhos numa situação ridícula. Eu mostrei alguns dias atrás que os Emirados Árabes Unidos, eles tinham fechado um contrato de entrega de diesel para a Alemanha, fornecendo 250 mil toneladas de diesel por mês. É o que eu sempre falo, quando a realidade bate a porta, quando o mundo real cruza com as teorias bonitinhas, prevalece a realidade. E a realidade é coisa que essas ONGs, que esses jovens, eles não conhecem, eles vivem numa bolha. Aí quando chega ali e fala, pô, tamo lascado, não tem que fazer, tem que correr atrás do combustível sujo, do combustível do mal. As consequências das decisões políticas das ONGs, dos líderes políticos, desses partidos mais extremos, nunca é pago por eles próprios. Sabe por quem que é pago? Pelo cidadão trabalhador, pela empresa familiar pequena, pelo microempresário. É sempre o povo que não é muito ligado nessas coisas, que eles têm mais o que fazer no dia a dia. O cara tem que trabalhar, tem que botar dinheiro pra dentro de casa, tem que cuidar da família. O povo que é composto por milhões e milhões de pessoas e que até muitas vezes acreditam no conto de fadas, porque muitas das pessoas realmente ali elas estão de coração acreditando naquilo que é passado para elas através da propaganda. São elas que pagam a conta, é o cara que vai lá pegar a fatura de energia elétrica e fala, meu Deus do céu, de onde que eu vou tirar dinheiro para pagar isso daqui? É o cara que vê o aluguel dele aumentando pra caramba e ele vai no mercado, o dinheiro dele paga cada vez menos produtos. E aí quando a realidade bate a porta mesmo e o cara fala, meu, eu fui enganado, tô com um monte de conta atrasada aqui, um monte de problema, aí começam aqueles protestos que eu mostrei pra você. Infelizmente, esse tipo de situação, ela não destrói a economia, as multinacionais, que tem bilhões e bilhões de euros de patrimônio. Não, não. Sabe quem que ela destrói? Vou pegar aqui o exemplo da Alemanha. As empresas familiares, que inclusive são os maiores tipos de empresas na Alemanha, não são as multinacionais, não é Mercedes-Benz, não é Porsche, não é nada disso, é empresa familiar, empresa pequenininha. 90% de todas as empresas na Alemanha são familiares e elas representam 58% de todos os empregos. Só que além de todos esses erros primários, a presidente da Comissão Europeia, lá, a Ursula von der Leyen, anunciou um mecanismo de solidariedade para compartilhar gás entre os 27 Estados membros da União Europeia. Este mecanismo de solidariedade, ele lembra muito bem o compartilhamento da dívida soberana entre os países da União Europeia. Presta atenção aqui que você já vai entender como é que funciona. Você lembra daquela história que eu contei do condomínio da União Europeia? Que você tem lá os moradores lá dos andares mais caros, o cara que mora na cobertura, o alemão que tem bastante grana, o holandês, o cara de Luxemburgo e tal, que eles sempre pagam em dia o condomínio, eles não atrasam o pagamento do condomínio, né? Quando tem obra para reformar, para melhorar o condomínio, eles sempre estão botando dinheiro lá. E tem aqueles outros moradores do condomínio que sempre atrasa condomínio, já tá inadimplente 2 meses, 3 meses, mas esse cara mesmo não pagando, ele quer usar a piscina, ele quer usar o salão de jogos, ele quer usar o salão de festas. Quando a coisa fica complicada, o que eles têm que fazer? Eles têm que correr para quem tem dinheiro. Vale lembrar que essa crise se originou, como eu expliquei agora há pouco, devido às sanções que impuseram a Rússia fechou a torneirinha do gás, e isso acabou impactando diretamente nos preços de energia, que forçou o governo ao quê? Adotar cortes de impostos temporariamente, claro, controles de preços, subsídios ao consumidor e outras medidas. Só que
Esses países da Europa acabaram fazendo isso através do endividamento. Por exemplo, o Reino Unido, a dívida dele chegou a 143% do PIB. E só para essa crise de energia, eles desembolsaram 178 bilhões de euros. A gente tem o caso da França, que está com uma relação dívida-PIB de 145%, já destinou 71 bilhões de euros para resolver essa crise. A Alemanha, a dívida é 77% do PIB, já distribuiu 100 bilhões de euros em uma primeira fase, num pacote de ajuda, e já aprovou um outro pacote de ajuda de 200 bilhões de euros. Estima-se que essa crise energética toda que a Europa se enfiou, buraco abaixo, já tenha custado aos cofres públicos 700 bilhões de euros. Só que você sabe que é com uma grana gigantesca, não tem como você arrecadar isso de imposto, senão você ia quebrar o cidadão europeu. Então o que eles fizeram? Emitiram dívida, pegaram dinheiro emprestado. Boa parte desses 700 bilhões aí está sendo tudo financiado por empréstimos do governo. E qual que é a grande treta disso tudo? Vale lembrar que a Europa já havia comprometido um fundo de 2 trilhões de dólares para reconstruir a Europa pós C-19 e também somando aí os gastos para promover a assistência da Ucrânia, dando suporte para eles com o conflito que os caras estão tendo com a Rússia. Então, além da crise energética, a Europa pode muito em breve enfrentar outra crise que eu não vejo ninguém comentando aí, que é a crise da grana, a crise da dívida, a crise financeira. Eu vou abordar mais sobre a questão financeira em outro bate-papo, mas esse daqui eu só quero que você perceba que o caminho que a Europa está seguindo pode ser um caminho sem volta. Mais algumas escolhas erradas, ó, o copo da Europa já tá aqui cheio, mais algumas gotinhas de escolhas erradas, esse negócio vai transbordar e você vai ver isso ao vivo e a cores. E isso vai pegar mais países do que outros, porque a Europa não é um único país, são vários países dentro, alguns estão muito mais preparados para isso, mas outros estão entrando num buraco que pode ser permanente. Forte abraço e a gente vai se ver no nosso próximo encontro.